ele, apesar de ser bem mais difícil e não ser o habitual do ambulatório de mastologia, a gente também tem os casos de ginecomastia, mas nessa aula me perdoem se eu algumas vezes falar no sexo feminino, tá? A gente vai tentar basear, na verdade, as grandes linhas de pensamento, né, na anamnese, vão ser sempre focando, obviamente, o câncer de mama, ele sempre faz parte do diagnóstico diferencial nas queixas mamárias. Então, a não ser que o paciente prove para a gente que não é câncer de mama, a gente vai caçar sinais de alerta. Tá? E quais são esses sinais de alerta? Essa questão de história médica pregressa, quando eu dava aula na SEMI, eu falava para o pessoal que tinha uma lista de coisas gigantes para a gente perguntar, mas na mama faz um certo sentido se a gente para pensar o que a gente está tentando descobrir. Basicamente, a gente está tentando procurar fatores relacionados à genética ou história familiar, e a gente está tentando procurar antecedentes da vida hormonal da paciente, certo? Então, por curiosidade, sem falar especificamente em câncer de mama, mas o que representa um aumento da janela hormonal para a mulher? Períodos de estrogênio, ou progesterona aumentados, que acabam expondo a mulher a mais risco de desenvolver alguma neoplasia de mama. É a menarca precoce, é a paciente que tem a menopausa tardia, é a paciente que não ficou grávida, que é nulípara, né? Então, na verdade, com a gestação a gente considera uma mudança no ciclo hormonal. Então, como ela não passa por esse período de pausa hormonal habitual, a gente considera que essa paciente ficou exposta por mais tempo, né? A gente vai também pensar na amamentação, que apesar de não ser um grande fator de risco para situações mamárias, também mantém o bloqueio hormonal por algum tempo, tá? Também considerando a obesidade na pós-menopausa, porque a paciente que tem mais gordura central, gordura periférica, ela mesmo após a sensação de estímulo hormonal, ela vai ter um maior nível de conversão periférica de hormônio de androgênios em estrogênio. Então, na verdade, ela vai ter um pouquinho mais de risco do que a paciente habitual. E pensando pelo outro lado da genética, a gente vai valorizar os casos de câncer de mama na família. Não todos. A gente vai pensar em mama e ovário, pensando, obviamente, nas síndromes genéticas, mas, claro, tem síndromes específicas que podem ser relevantes também. O que tem que chamar a atenção no histórico familiar? Não é a presença de ter câncer de mama. A gente tem que prestar muita atenção no grau de parentesco, a gente tem que prestar atenção em casos de câncer de mama em homens na família, tá? Casos de câncer de mama que aconteceram antes dos 40 anos, porque de modo geral a gente considera que o câncer de mama a partir dos 40 tem uma prevalência muito maior, então os casos que se manifestam de maneira mais precoce podem ser só azar, mas eles podem estar relacionados também a síndromes genéticas, tá? E aí, o exame físico. O que tem de especial no exame físico das mamas? Aqui eu vou tentar resumir enquanto eu estou fazendo malabarismo com o meu cachorro aqui em cima da mesa, tá, gente? Quem já me viu fazer exame físico sabe que é basicamente uma dancinha que está representada nessa figura. Então eu vou tentar interpretar um pouquinho essa dança. A primeira grande pergunta que a própria paciente faz é se tem mesmo que tirar toda a parte de cima da roupa. E tem. Tem porque a gente, quando está fazendo o exame físico da mama, tem um detalhe que está lá na primeira linha dos livros, que a gente de vez em quando não dá muito detalhe, mas quem já passou comigo em ambulatório sabe que é uma coisa que eu tento valorizar bastante, que é a inspeção através da luz, usando a luz tangencial. Quem já teve aula comigo de técnica cirúrgica já ouviu o meu bordão que o sol do meio-dia não faz sombra. Se a gente tiver uma luz reta ou muito forte, a gente não vai ter necessariamente uma sombra. Quando a gente tem uma luz que incide tangencialmente, a gente forma sombras. E aí a gente consegue observar coisas no relevo. Então, uma coisa é a gente só fazer aquele movimento decorado, pedindo para o paciente fazer aquele levantar o braço, botar aqui, mas não está realmente olhando. Se a gente olha com olhinhos de quem quer ver, a gente acha muita coisa. E é esse olhinho de quem quer ver que a gente tem que treinar. Porque a gente encontra muitos abaulamentos, retrações, e toda a função, tanto da inspeção estática quanto dinâmica, é tentar enxergar essas alterações no relevo da mama e movimentar a musculatura da mama e permitir o movimento pendular do tecido mamário para contrastar, para ver o que se comporta de maneira heterogênea. Então, se eu tiver uma aderência na musculatura, se eu forçar a musculatura peitoral, o que está grudado nela vai se comportar de um jeito, e a gente vai ter uma coisa chamada atenção. Se eu tenho um nódulo mais pesado na parte da mama, que eu faço o movimento pendular, ele vai ficar sobressaltado. Então, essas coisas que a gente tem que procurar. Tá?
O exame da mama, obviamente, aqui não é o único jeito de fazer, mas eu ensino assim porque é o jeito que eu faço e para mim funciona. Eu já conheci outros jeitos e esse é o jeito que para mim dá muito certo. Tá? Eu começo o exame com a paciente sentada e a gente em pé ou sentado no banquinho frente ao paciente. O paciente começa, a gente realmente inspeciona estaticamente as mamas e pede para fazer os movimentos de colocar a mão atrás da cabeça e forçar o peito para frente, colocar a mão na região lombar e forçar o peito para frente e relaxar os ombros e deixar as mamas caírem para frente. Tá? Essa é a inspeção estática e a dinâmica. A seguir, com a paciente ainda sentada, a gente faz a palpação das cadeias ganglionares. Certo? Uma coisa que passa muito batido, muito fácil, é que o pessoal esquece de palpar as cadeias cervicais, supra e infraclaviculares, que também estão relacionadas e a gente eventualmente pode realmente palpar alterações. Tá? Mas o detalhe que eu vou chamar aqui é a questão das luvas talcadas. As luvas talcadas, gente, elas não são nojinho. É que realmente, assim, ó, uma coisa é a gente palpar, a gente está numa correria de ambulatório, a gente palpar muitas axilas numa manhã. Claro que eventualmente isso complica um pouco, mas também tem a questão do próprio talco na luva. Porque quando a gente faz a inspeção usando as luvas, se o paciente está com desodorante, está com pelos, alguma coisa, a gente machuca menos a paciente. E também, na hora que a gente tirar as luvas, as nossas mãos talcadas, elas vão servir como se elas estivessem úmidas ou com os cremes, para a gente deslizar mais fácil na superfície mamária, certo? Então, com as mãos em formato de concha, a gente vai pedir para a paciente apoiar o ombro correspondente dela no nosso ombro, digamos, a mão esquerda dela no meu ombro esquerdo. E aí eu vou vir pelo lado. E aí com a mão em concha, lembrem que a inspeção das cadeias axilares, ela é dinâmica. Então a gente nunca vai palpar nada com a mão parada. A gente palpa, na verdade, tracionando gentilmente para que os linfonodos eles façam um movimento, eles tenham um movimento de tensão, tração diferente do tecido adiposo que está ali na volta. E é assim que a gente vai palpar as coisas. Tá? Com treino, a gente palpa linfonodo em todas as axilas. Então não é o fato de ter um linfonodo palpável que chama atenção. É a questão das características que a gente vai conversar a seguir. Feita a palpação bilateral, com a paciente com os braços relaxados, a gente vai pedir para a paciente deitar, colocar as duas mãos atrás da cabeça e virar o rosto para o lado oposto. Certo? Tem uma coisa que eu sempre digo para quem trabalha na mama comigo, que é a minha teoria de autoria própria do elefante branco. Se a paciente chegou com uma queixa de um nódulo específico, deixa aquele lado ali por último, deixa aquele nódulo por último. Porque na hora que a gente na hora que a gente enxergar um elefante branco na sala, a gente não vai prestar atenção nos ratinhos que estão na sala. Então, comecem pelo lado assintomático. Primeiro, vai provocar menos dor. Então, se o paciente tiver com algum desconforto, se a gente começar por onde dói, obviamente vai ter uma defesa maior. Segundo, a cabeça de vocês vai estar mais livre, vai estar mais aberta para achar coisas. Tá? E a gente acha muita coisa. Então, a gente faz a palpação superficial, sempre do mesmo lado. Então, a maca ela tem que ser um pouquinho puxada e não existe palpação de preguiçoso, não é tudo pelo mesmo lado. Faz diferença, realmente faz diferença. A gente está no lado que está sendo examinado. A gente faz a palpação superficial da mama, com os dedos bem suavemente, que é para tentar identificar alterações do relevo. E aí depois, aproveitando as mãos salcadas, a gente desliza a superfície da mama suavemente, que é para tentar jogar o tecido mamário contra a musculatura. E aí, por fim, dependendo da queixa, a gente vai fazer a expressão papilar. É importante lembrar de cobrir toda a mão. E como é que a gente vai caracterizar os linfonodos? Esse é o slide bonitinho da aula, tá, gente? Não adianta dizer axila direita, linfonodos palpáveis. Não. A gente tem que saber mais. No mínimo 4 coisas. A gente tem que estimar o tamanho. A gente estima através de polpas digitais, mas na hora de fazer o registro a gente converte para centímetros, porque ninguém é obrigado a saber quanto tinha a polpa digital do avaliador. Tá? A gente também avalia a mobilidade dos linfonodos, tentando identificar se eles por acaso não estão fusionados entre si ou se não estão fixados, aderidos à parede torácica, que é um sinal que a gente não quer encontrar. A sensibilidade é mais ou menos o princípio do PPL, tá, gente? A palpação do linfonodo, de qualquer linfonodo, por si só, dá um pouco de cólica. Então, a gente não pode considerar o desconforto na palpação ganglionar bem feita como a dor. A dor, na verdade, é a dor que a paciente realmente refere.
Claro que a gente não vai provocar, a gente não quer machucar ninguém. Você tem que ter aquele tato fino para diferenciar o que realmente é só um desconforto e o que realmente parece estar com uma sensibilidade aumentada. E a consistência, que aí esse é o motivo dessa figura que eu acho muito didática, tá, gente? Eu gosto de caracterizar a consistência dos linfonodos como macia, firme ou pétrea. E aí, para isso, eu acho um bom exemplo é a gente usar o sagu para o macio, a bala de goma para o firme e a jujuba para o pétreo. O sagu, se a gente apertar, ele cede. Se a gente apertar muito, ele acaba estourando. Claro que ele é fofinho. A gente não vai estourar um linfonodo, mas são os linfonodos macios. Tá? É completamente diferente da bala de goma, que a gente palpa, a gente sente uma firmeza, mas a gente sente que se aumentar progressivamente o nível de tensão, a bala de goma ela vai cedendo. Então é uma coisa progressiva. Então é uma coisa mais firme, mas que cede. E a jujuba, ela não cede. Como é que a gente faz uma jujuba ceder? Quebrando a cápsula. Então são aqueles linfonodos duros, que a gente palpa e sente que a superfície não está cedendo. Se a gente seguisse apertando, o único jeito dele ceder seria rompendo, que obviamente a gente não vai buscar isso. Mas então eu acho um método legal de tentar caracterizar esses linfonodos. Agora dicas práticas, gente, dicas bem práticas mesmo. Primeiro, como é que a gente vai registrar, como é que a gente vai discutir um caso de mama, até mesmo antes de registrar, tá? Uma dica pessoal, gente, pessoal. Sei que vou dizer, pode ser uma besteira para alguns, eu sei que não é opinião consensual, mas eu não gosto quando começam pela lista de problemas, por um motivo bem simples. A lista de problemas é aquela sequência de hashtags que o pessoal gosta de fazer no início do atendimento, como diz a Dani, uma residente, tá? Aquilo ali pode ser útil para se organizar depois na hora de registrar o atendimento, beleza. Só que na hora de passar, se ponham no lugar de quem está ouvindo um caso. Tá? Se vocês estão passando o caso para alguém, e isso não vale só para mama, pensem que se vocês começarem a dizer uma lista de problemas gigantesca, sem dar nenhuma pista do que se trata o caso, a pessoa está tendo que armazenar um monte de informação num canto da cabeça, enquanto vocês falam, para depois de saber o caso, pensar o que tinha de relevância dessas coisas. Então, na verdade, comecem pela queixa principal. O que trouxe o paciente aqui? O paciente que vem de encaminhamento, muitas vezes o motivo principal ele acaba quase sendo irrelevado. Entendeu? Isso é importante, é o problema que trouxe o paciente. Além disso, se uma paciente começou, tinha um nódulo, aí foi feita uma avaliação, uma investigação com mamografia, fez biópsia, viu que tem câncer, isso já é um diagnóstico. Ninguém vai discutir com o diagnóstico patológico do câncer. Então, essa história começa a ser passada como paciente com câncer de mama, diagnosticado em tal, e aí a gente tem que estabelecer a ordem cronológica dos tratamentos. Tá? Óbvio, isso a gente vai pegando aos poucos? Sim, mas eu acho que um exercício interessante para a gente tentar fazer. Tá? Além disso, não se assustem, que isso é muito comum na vida acadêmica, a gente vai lá e a gente capricha um monte na história e acha que pegou tudo. Aí, de repente, vai lá, nosso preceptor, nosso orientador, faz a mesma pergunta que a gente fez, e aí o paciente fala uma história completamente diferente. E aí a reação automática é a gente olhar para o preceptor com uma cara de apavorado, assim, ó, tipo, querendo dizer, não foi o que me disse. Tá tudo bem, gente, não tem problema. A gente, como preceptor, está acostumado com isso, porque tudo depende muito do jeito que a gente pergunta e também se botem no lugar do paciente. Vocês estão trabalhando com alguém que está nervoso, com alguém que pode não ter entendido a pergunta, que pode ter pensado melhor depois que saiu da sala. Então não tem problema, ninguém fica magoado. O importante é tentar minimizar essas informações erradas. Claro que quanto mais precisa, melhor. Por isso que nos casos mais graves é legal alguém checar com a gente. Tá? Sempre perguntar se o paciente trouxe exames prévios. É muito comum, na hora de passar um caso, perguntar assim, e a paciente trouxe exames prévios? O pessoal, não trouxe. Na verdade, só não foi pedido. A pessoa só não pediu. Ele chega lá na sala e o paciente está com a sacolinha. Ainda bem, porque quando o paciente traz exames prévios é um alívio. Na mama a gente trabalha muito com imagem, com comparação e com ideias de estabilidade dos achados. Então, se as coisas que se mantêm iguais por muito tempo, elas são um bom sinal em mama. Então, a gente sempre orienta que guarde os exames prévios e traga nas consultas. E quando o paciente faz o favor de trazer, é bom que a gente faça o favor de olhar. Tá? Aí, chega lá uma paciente perdida, uma paciente que não tem muita noção do que foi feito, ou tem algum problema de memória, algum problema de relato. Por que eu coloquei que o corpo fala?
Porque o corpo realmente fala com a gente. Se a gente souber o que procurar num exame físico bem feito, ou saber como perguntar alguma coisa do jeito certo, a gente consegue informações extraordinárias que o paciente vai dar para a gente sem nem saber que deu. Por exemplo, quando vocês olham um paciente e o paciente tem uma bolinha azul aqui no meio do peito, uma aqui, eventualmente uma aqui, mesmo que o paciente não saiba, vocês já sabem que o paciente provavelmente fez radioterapia mamária. Tá? Não só a pele espessada, mas quando vai se fazer a radioterapia, se fazem tatuagens de pontinho, que é para o canhão sempre ficar no mesmo lugar. Além disso, tem a questão da pele espessada, que eu já comentei, que a própria radioterapia, não sei se falei que é rádio, tá, gente? A própria rádio, ela gera um espessamento e um certo escurecimento da pele. Então, isso também é uma dica legal para a gente ter. Além disso, lá da ectoscopia, lá do início da faculdade, sempre cuidem as cicatrizes. Claro, tem gente que faz que capricha muito, tem gente que tem uma cicatrização boa e a gente não encontra depois. Mas é importante a gente tentar encontrar cicatrizes para ter noção de procedimentos prévios do paciente, tanto na região da mama quanto na axila. O paciente está lá com uma cicatriz na axila. Eu não sei se o que foi feito foi um linfonodo sentinela ou um esvaziamento axilar. Uma dica boa para isso é que o linfonodo sentinela, hoje em dia, que é uma coisa bem normal, a gente já só alguns linfonodos ao invés de todos, tá? Ele deixa uma cicatriz muito menor e deixa a axila muito menos escavada. O esvaziamento axilar, dependendo de como ele é feito, ele deixa a axila bem grudada contra a parede torácica. Não que seja certo necessariamente, mas ela fica, digamos, ela é mais percebida. Além disso, quando tem esvaziamento axilar, geralmente fica uma marquinha, uma bolinha próxima da cicatriz, que é um dreno de Portovac que a gente geralmente deixa na ocasião do esvaziamento axilar. Então, é uma dica interessante para a gente encontrar. Além disso, lembrem que o linfonodo sentinela, hoje em dia é normal, mas é uma prática que começou a ser difundida lá para os anos 90 e alguma coisa. Então, paciente que tem um tratamento prévio de câncer de mama lá por 90, por 80 e poucos, 70 e poucos, naquela época não se fazia linfonodo sentinela. Tá? O paciente refere, não sabe se fez hormônio, está fazendo hormonioterapia ou não. Geralmente o pessoal lembra da hormonioterapia como o remedinho que foi prescrito para tomar por 5 anos, tá? Que é a hormonioterapia. A questão das quimioterapias, o paciente não sabe quais que fez. Tem a questão das cores, que ajuda bastante. Geralmente o paciente sabe direitinho se fez as vermelhas, se fez as brancas, que são alguns agentes quimioterápicos que a gente pode fazer para o tratamento do câncer de mama. Tá? Para descrever os achados, lembre que eu falei dos linfonodos, quando eles são dignos de nota, a gente coloca as características. Quando eles não são dignos de nota, a gente só coloca sem particularidades. Beleza, mas foi avaliado. O importante é não colocar linfonodos palpáveis, que isso não diz nada. Para registrar, eu gosto muito do diagrama. Tá? Então aqui tem uma representação interessante para a gente ver a mama por regiões. A gente tem o quadrante supralateral, supermedial, inferolateral, intermedial, a região retroalveolar e a cauda axilar. Ou a gente ainda vai encontrar, principalmente em ultrassom, a descrição dos achados em forma de ponteiro de relógio. Lembre que o relógio de ponteiro tem 12 horas, tá, gente? Então a gente vai avaliar aqui se está na posição das 12 horas, das 3 horas, das 4, 5 horas. Isso ajuda bastante. Certo? E isso aqui é um diagrama feito, tá, gente? Quem já passou comigo sabe que eu, pessoalmente, acho que isso aqui ajuda bastante. A questão de realmente fazer um diagrama. Isso não é de maneira nenhuma querendo ofender ou sexualizar qualquer coisa. Eu estou frisando isso porque eu sei que isso já foi, fiquei sabendo por alguns passarinhos que isso já foi até motivo de discussão em aulas de ética. Tá? A intenção de fazer isso aqui é completamente voltada para o registro. Não tenham dúvidas que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Certo? Quando a gente olha isso aqui, é instintivo. A gente imagina na hora onde é que está. E usando essa frase, uma imagem vale mais que 1000 palavras, eu já puxo no próximo assunto, que é quando 4 ou 6 imagens valem mais que 1000 palavras. Tá? Gente, isso não vai ser uma aula de radiologia mamária. Isso vai ser uma passada breve para pelo menos entenderem que exame pedir em mamografia, em mastologia e como interpretar um BIRAX. É só isso. Tá? A mamografia é o exame de escolha da mama. Até prova em contrário, é a mamografia que a gente vai começar, é a mamografia que vai ser o primeiro exame solicitado. Se a gente vai pedir um ultrassom e uma mamografia, a gente vai pedir para fazer primeiro a mamografia.
Porque a mamografia é como se a gente visse uma foto de satélite. A gente tem uma ideia geral da coisa. Além disso, a mamografia, o laudo, ele pode ser interpretado de formas diferentes. Mas uma mamografia, com uma boa aquisição, a gente tem um registro que eu posso enxergar e a outra pessoa pode enxergar. A gente tem uma foto do que realmente foi avaliado. É diferente do ultrassom, que é um método operador dependente. E aí eu vou falar um pouquinho mais da parte de ultrassom, mas que só fica registrado o que o examinador quiser. A mamografia, ela é um registro fixo, que fica ali gravado. A mamografia é excelente para rastreio e ela serve muito bem para diagnóstico. A gente subutiliza a mamografia porque em algumas situações que a mamografia deixa a gente em dúvida se tinha ou não alguma coisa ali, muita gente esquece que existem as incidências complementares que elucidam muitas dúvidas até melhor que outros métodos. Tá? O grande barato da mamografia é justamente por ser um exame barato, altamente disponível, envolve uma dose de radiação muito pequena. Ela funciona muito bem na fase que o câncer de mama mais aparece, que é na paciente que já tem algum grau de lipossubstituição, que a gente considera a partir dos 40 anos, daquela mama densa virando glandular, virando tecido adiposo, e ela é muito boa para achar as microcalcificações, que efetivamente tiveram um impacto muito importante na mortalidade, na queda da mortalidade do câncer de mama, porque a gente conseguiu começar, através do rastreio sistemático populacional, começou a se descobrir muita doença na fase pré-maligna. Muita microcalcificação, não toda microcalcificação é ruim, mas muita microcalcificação sugestiva de doença em fase inicial ou pré-maligna, antes de ser sintomático, antes de ser identificável no exame físico, já aparece na mamografia, certo? Mamografia convencional geralmente tem 4 incidências. Mamografia, quando a gente precisa de algum complemento, a gente vai ter as incidências complementares que eu vou falar a seguir. Basicamente, só para entenderem, quando a mamografia ela é composta por 2 incidências, a convencional, tá? Que é a MLO, que é a médio lateral oblíqua, e a CC, que é a crânio-caudal. A crânio-caudal, como o nome diz, a gente tem que entender que está olhando a mama de cima para baixo. Então, quando a gente olha uma coisa de cima para baixo, a gente consegue dizer se as coisas estão para o meio ou para o lado, ou seja, medial ou lateral. Se eu quiser olhar, saber se uma coisa está superior ou inferior, eu vou olhar para a incidência médio-lateral. Só que o O não é à toa. É uma médio-lateral oblíqua, porque é 45 graus para que a cauda axilar, o prolongamento axilar e a axila fiquem no ápice da imagem. Então, assim, a gente evita a superposição de tecido na área que, teoricamente, é mais comum de ter alterações. Tá? Então, com esse raciocínio, o que a gente vai fazer é a triangulação. Se a gente olhar aqui uma representação de mamografia, a MLO, a média lateral oblíqua, a gente vai ter os peitorais visualizáveis, e a CC, que é a crânio-caudal, a gente pode fazer o próprio raciocínio de imaginar que está pegando essa chapa e colocando aqui. Só um detalhe prático que é interessante lembrar, lembrem que CC, lembrem que a letra C, a letra D e a letra E, elas são exatamente iguais se olhadas de ponta cabeça. Então a gente tem que tomar muito cuidado se está olhando a mamografia no sentido certo. Não é nada incomum se pegar no ligeirão e olhar de ponta cabeça. Tá? Então a gente tem que realmente posicionar os exames. E aí, através dessa comparação de incidências praticamente ortogonais, a gente consegue fazer a chamada triangulação. Se uma coisa realmente existe a uma distância X do mamilo, puxando aqui num eixo perpendicular, a gente espera que esteja na mesma distância do mamilo, num eixo exatamente 90 graus. E aí que a gente localiza as coisas nos quadrantes. Sendo assim, exercício bem brevezinho. Se eu quisesse dizer onde é que está esse achado aqui na mamografia, eu pensaria, isso aqui é a mama esquerda, certo? Mama esquerda, eu estou olhando a MLO, isso aqui está assim. A gente tem que pensar que a MLO, ela está virada a 45 graus, então essa imagem ela estaria assim, a gente retifica o peitoral. Se a gente traçar uma linha perpendicular aqui ao peitoral, está no polo superior. Se a gente pegar a nossa CC da mama esquerda e imaginar que ela está assim, o lateral está aqui. Então, na parte de cima da imagem está o meu nódulo, está o meu achado. Então, esse achado a gente pode dizer que está no quadrante supralateral da mama esquerda. Se a gente pegar essa imagem aqui, olhando a CC, a gente vai ver que está na posição medial. Beleza. Só que onde é que está isso aqui? Não está nem em cima nem embaixo. Isso aqui está exatamente na junção. Então,
tentem imaginar espacialmente como se a gente estivesse olhando uma coisa de lado, que ela poderia estar tanto no meio quanto aqui. Então, olhando ali, eu vejo que ela está no meio. Só que ela poderia estar para cima ou para baixo. Essa é a questão da junção. Então, isso aqui está na junção dos quadrantes mediais, da mama direita. E a gente, eventualmente, vai ter achados que aparecem só em uma incidência, tá? Que são chamadas assimetrias focais, que aqui a gente escreveria, só por curiosidade, que está na projeção dos quadrantes superiores da mama direita. Certo? Como é que seria um bom jeito de elucidar isso aqui? Não necessariamente com outro método. A gente poderia pedir, por exemplo, uma incidência complementar. São aquelas que eu comentei. A gente tem 3 tipos básicos. Tem outras, tem muitas outras. Mas a gente basicamente tem um spot, que é a compressão focal. A gente tem uma área mais grossa de tecido. A gente comprime um pouquinho mais aquela região para ver se ela se desfaz, ou seja, se era só tecido superposto, ou se era realmente alguma coisa sólida. A gente tem a magnificação, que era mais útil quando a gente não tinha o advento da mamografia digital, que era realmente para enxergar bordos com mais detalhes. A mamografia tem uma lupa mesmo, ou eventualmente formato, distribuição de calcificações. E a manobra de Eklund que a gente vai usar para pacientes que têm prótese. A gente, ao invés de ter 4, a gente vai ter 8 imagens, porque 4 incluem a prótese e 4 excluem a prótese. Então, a mamografia se presta muito bem para avaliar pacientes com prótese. O ultrassom, que é meu xodó em outras áreas, tá, gente? Ele é muito legal para a gente investigar coisas em mama. O ultrassom, a não ser em casos específicos que a mamografia não esteja adequada para ser feita, como uma paciente que tem uma mama muito densa, e ainda assim a gente pode pedir uma mamografia para complementar, o ultrassom tem aquele fator, aquele caráter operador dependente. Uma coisa é uma mama pequena que a gente consegue localizar fácil, mas uma mama muito grande, esperar que um ultrassom a gente consiga achar coisas através de um ultrassom sem ter pelo menos um mapa da região, que é a mamografia, para orientar o que procurar, é muito difícil. Então, o ultrassom basicamente é um exame de investigação ou complemento. Se for fazer uma mamografia e um ultrassom, sempre lembrar para começar pela mamografia. Tá? E o princípio básico do ultrassom, ele funciona na base de contrastes. Então, a gente vai ter a imagem, que é em 256 tons de cinza, que varia de 0 a 255, e essa escala ela é regulada com uma coisa chamada ganho. Tá? Então, vejam que a gente tem as coisas que não têm eco interno, as coisas que têm a mesma densidade, a mesma ecogenicidade do tecido ao redor, então fica difícil de enxergar, e a gente tem as coisas completamente refletivas. Ou seja, a onda sonora bateu aqui e não conseguiu progredir. Então aqui atrás ficou um facho preto, que é uma sombra, como se a gente ligasse uma lanterna e colocasse a mão na frente. Isso aqui, gente, é uma coisa fundamental no ultrassom que muitas vezes passa batido. Porque um aparelho de ultrassom mal regulado, a gente perde completamente esse parâmetro. Antes de cada exame, a gente tem que regular o ganho. Porque a gente tem que estabelecer o que é o preto absoluto da imagem. Se a gente olha uma imagem de ultrassom e está um chuviscado branco, a gente não tem comparação, a gente não tem os extremos de cor. Então a gente perde uma informação importante. Onde é que a gente esperaria encontrar uma imagem completamente preta, uma área completamente preta, o preto absoluto no ultrassom de mama? Logo atrás dos arcos costais. Então, se isso aqui for um arco costal, logo atrás disso aqui, a gente espera, lá no fundo da imagem, encontrar um preto absoluto. Então, isso é um bom passo para a gente avaliar a qualidade de um ultrassom. Ver se atrás do arco costal está realmente preto. Se tiver só um chuviscado branco, beleza, a imagem pode ser muito boa, a ultrassonografista pode ser muito bom, mas a gente não vai ter o parâmetro da ecogenicidade dado pelo contraste das coisas. E aí aqui, para dar 2 exemplos clássicos, tá? A gente tem o exemplo do reforço acústico, que é quando as coisas elas oferecem pouca resistência à onda sonora. Então imaginem que a onda sonora está vindo aqui, ela chegou num meio que tem menos resistência, então a onda acelera, e aí quando volta para o meio que tem resistência, ela se esborracha aqui. Então a gente tem um acúmulo de ecos aqui, fica mais branco, é chamado reforço acústico. E aqui quase praticamente anecoico, que é o contraste da sombra acústica, que a gente tem um facho preto aqui. Não quer dizer que o achado seja tudo isso. O achado, na verdade, provavelmente é uma coisa redonda e atrás disso aqui não passam eco sonoro, não passa onda sonora. Tá? Isso aqui é bem folclórico para a gente tentar determinar o que é um cisto simples e o que é um nódulo provavelmente sólido. E características da parte, sem entrar muito em detalhes, isso aqui é um nódulo não só sólido, mas como suspeito pelas características dele.
certo? E a ressonância, falando bem brevemente mesmo, tá? Ela é um exame muito bonito, ela gera imagens muito legais, só que ela tem um problema. É aquela história do Pedrinho e o Lobo. Se a gente fosse rastrear todo mundo com ressonância, não só ia ser um desastre financeiro, como também pensem que a ressonância é um exame que tem limitações, tá? A questão da disponibilidade do tempo, a necessidade do paciente ficar imóvel, a limitação em relação a próteses metálicas, tá? Mas também o custo, o próprio custo, mas a ressonância, para ela, é muito fácil achar as coisas suspeitas. Então, se a gente fosse fazer rastreio com ressonância, a gente já sai operando e assustando todo mundo. Por isso que a gente vai guardar a ressonância como um exame de exceção para pacientes onde a probabilidade de ter realmente um problema é mais alto. Ou numa paciente que, se a gente deixar passar alguma coisa, é um preço muito alto a se pagar. A gente vai guardar basicamente para pacientes de alto risco ou eventualmente como complemento. Certo? A ressonância não só tem uma imagem muito boa, como tem a questão do contraste, que pode ter realce ou não, e tem o fator tempo, que também dá uma informação adicional da relação da fase pré-contraste, pós-contraste imediato e pós-contraste tardio. Tudo isso fala a favor do comportamento biológico do que a gente está avaliando, tá? O chamado flush washout. Isso tudo eu estou dizendo para a gente chegar nisso aqui, gente. Quem já ouviu a sigla BIHAD? Deixa eu só dar um gole aqui no meu café, que ele está gelado e eu não consigo jogar café fora. Completamente gelado. Muito gelado. Mas eu não consigo jogar fora. BIHAD, gente. O que é o BIHAD? BIHADS, na verdade, é uma sigla, tá? Que é o Breast Imaging Reporting and Data System, que ele é, se vocês pegarem um livro de BIHADS, ele é um atlas gigantão. Ele tem várias imagens que diz assim, ó, isso aqui é tal coisa, isso é tal coisa, isso é tal coisa. E ele é uma tentativa de padronizar como as pessoas vão descrever os achados. Então, assim como a gente sabe que tem gente que é mais econômico para escrever, tem gente que é mais prolixo e eventualmente pode usar termos discordantes ou que não sejam intuitivos, o BIHADS ele é uma tentativa de padronizar laudos. Ele é feito para tentar facilitar a vida, tanto de quem interpreta quanto de quem pega o resultado do exame para imaginar o que fazer com ele, certo? O BIHADS ele existe para mamografia, para ultrassom e para ressonância. O que mais interessa para a gente é a questão da categorização, certo? Pô, não entendo nada de mama, mas chegou lá uma paciente com o exame BIHAD 0. O que é o BIHAD 0? Na verdade, essas categorias do BIHADS, que vão de 0 a 6, o 4 ele pode ser A, B ou C, mas na verdade é uma coisa mais específica. Tá? Isso aqui é tudo baseado em estudos prévios. O que foi feito? Pacientes que tinham esse achado aqui, acompanhadas por tanto tempo, X desenvolveram câncer. Pacientes que tinham esse achado aqui, depois de tanto tempo, X desenvolveram câncer. Então, assim foi mais ou menos feito, descrito o risco de malignidade das coisas. E aí, com base nessa nota, a gente vai determinar a nossa conduta. Mas lembrem que o BIHADS é uma sugestão, ele não é uma obrigação. O BIHADS ele é uma nota que quem está vendo o exame tem a opinião que fecha critérios para determinada nota. Então, a gente não é obrigado, a gente que atua na clínica, a gente não é obrigado a seguir o BIHADS. Claro, aí vai do nível de confiança também que a gente tem em quem laudou o exame, mas também vai na suspeita clínica. Isso é uma coisa que, isso aqui não é suspeito, mas a gente olha assim, mas isso é suspeito. Segue. Contrário também, isso aqui é muito suspeito. Aí tu olha, não, isso aqui não é tão suspeito. Então, a gente concilia. O BIHADS é uma sugestão, certo? E aí, através da nota dada, a gente vai ou complementar com outro método, que é o caso do BIHADS 0, quer dizer que o método atual não foi suficiente para determinar o risco de malignidade, para dar um parecer preciso sobre aquele achado. Tá? BIHADS 1 é quando não tem alterações, o BIHADS 2 é quando tem alterações, mas benignas. BIHADS 3 tem alterações muito provavelmente benignas. A chance de malignidade disso é menor que 2%. Então, por via das dúvidas, diminui o intervalo de acompanhamento. Ao invés de repetir anual, repete em 6 meses. BIHADS 4 tem um risco de malignidade que varia de 2% a 95%, que é um intervalo muito amplo, como vocês podem imaginar. Por isso que tem o A, B e C, para tentar estratificar um pouco isso. O BIHADS 5 é mais de 95% de chance de malignidade, então assim, providências imediatas devem ser tomadas. E o BIHADS 6, apesar de ser a nota mais alta, na verdade ela não é mais preocupante,
Porque o 6 a gente dá quando já sabe que tem câncer ali. Então, ela exige uma conduta menos imediata do que algumas outras. O BIRAD 0 exige um complemento, o BIRAD 5 eu tenho que tomar uma providência. O BIRAD 6, por exemplo, eu vou encontrar numa paciente que eu faça lá uma quimioterapia neoadjuvante e peço um exame de imagem depois para avaliar a resposta. Pô, tem um câncer aqui, eu não posso dizer que ele não está aqui. Então a nota é BIRAD 6. Tá? Cuidados práticos. E aí fecha muito com uma conversa que a gente teve ontem com o Davi, da patologia, que é o nosso patologista que trabalha ali com a gente na Federal, que é um cara fantástico e super didático. E a conversa de ontem foi basicamente sobre isso. Tá? Que tanto seja o patologista, seja o radiologista, quanto mais informações a gente der, quanto mais claro a gente deixar o que a gente está investigando e qual é a pergunta que a gente quer respondida, mais fácil da pessoa responder. Então a gente não pode se queixar de dizer, pô, mas isso aqui não me disse nada, não me ajudou a mudar uma conduta, definir uma conduta, se eu não dei informações suficientes. Pô, era isso que tu queria investigar? Beleza, isso aqui eu vi, mas a gente pode não mencionar aquilo. Por outro lado, se aí eu faço lá um pedido e coloco um monte de informação, e aí vem no laudo a frase assim, os achados referidos no exame físico ou na solicitação não tem correspondência no exame atual, é música para os ouvidos. Porque a gente não só não tem alteração, como a gente tem certeza que a pessoa olhou aquela região que a gente precisava. Então, isso, na verdade, é uma coisa que a gente consegue dizendo o que está procurando. Lembre que a mamografia tem que acomodar a mama inteira, tá? Então, isso também, inclusive, faz parte do padrão de qualidade da mamografia. Mamas muito grandes podem exigir mais incidências. A mamografia depende de contrastes, então não estranhem quando virem alguém olhando, tanto uma radiografia, um raio-x de tórax, qualquer raio-x, a gente tinha aquela ideia, pô, a pessoa está olhando contra a janela, a pessoa é displicente. Não, porque luzes de diferentes intensidades permitem a gente ver diferentes coisas. E o negatoscópio, que a gente considera ali naquelas paredes, lembrem que ele exige luzes específicas. Então, quando a gente tem um negatoscópio, nem sempre quer dizer que ele esteja funcionando ou que a lâmpada seja adequada. Quando o pessoal coloca uma lâmpada de cozinha no negatoscópio, não dá para a gente achar que ele está funcionando. Então, a gente comparar uma luz de alto brilho, vamos supor, a luz da janela, com a luz de uma lâmpada normal, a gente consegue enxergar coisas diferentes. Tá? E lembrem que, para laudos, confiem desconfiando. É claro que a gente tem que ter confiança no parecer do colega, isso é óbvio. Só que erros acontecem. Então, a gente sempre tem que cuidar, e eu não estou dizendo nem erros de quem fez o exame, eu digo o erro do próprio paciente, o erro nosso. A gente tem que ver se por acaso não pegou o exame de um outro paciente, a gente tem que ver que se a paciente não trouxe o exame da irmã dela, a gente tem que ver se por acaso não houve algum erro de digitação no laudo. Então, não se baseie no laudo. Se a gente tiver um mínimo de noção de imagem, a gente evita muito erro. Tá? E lembrem que na mamografia, no mínimo, a não ser que tenha uma mastectomia, alguma coisa, no mínimo vão ser 2 imagens por mama, suas incidências de MLO e ACC, e no ultrassom, padrão de qualidade, no mínimo 3 fotos de cada mama. 3 fotos divididas ao meio, que dão 6 imagens. Uma de cada quadrante, uma da região retroareolar e uma da axila. E isso é quando a mama está normal. É o que o radiologista escolheu mostrar para a gente. Se tem algum achado, pode ter mais imagens. Falando brevemente sobre as biópsias mamárias, gente. A PAF, que é a punção aspirativa por agulha fina, ela vai servir tanto para pegar a amostra citológica das coisas, quanto, em algumas situações, ela vai ser terapêutica. A gente vai pegar tecidos, a gente pode identificar a presença de células malignas ou não, mas ela não vai determinar invasão da membrana basal. Então, eu posso ter a presença de células malignas ou não, isso não está determinado se é um carcinoma invasor ou um in situ, por exemplo. O trucute, que é a biópsia por agulha grossa, aí sim, a gente tem uma amostra histológica do tecido. Então, a gente não só tem a presença ou não de células malignas, mas a gente também determina se tem invasão da membrana basal ou não. Então, a gente sabe se a doença tá na fase pré-invasora ou sem invasora, certo? E a gente vai ter as demais modalidades, que aí são mais a título de comentário mesmo. A gente vai ter a mamotomia, que é como se fosse um trucute guiado a vácuo, ele dá uma puxada no tecido e tira uma bolinha de tecido ao invés de um filamento. Tá? A gente vai ter as biópsias incisionais, que é tirar um pedacinho das coisas, mas na mastologia, geralmente, quando a gente quer tirar, a gente tira a coisa inteira. Então, é geralmente a biópsia incisional, que é o nosso diagnóstico definitivo. E isso tudo pode ser feito às cegas,
tá? Pode ser feito com auxílio de mamografia, que é a chamada orientação estereotáxica, ou pode ser feita guiada por ultrassom. E agora vamos tentar resumir rapidinho, realmente rapidinho, as queixas dos achados mais comuns, tá? A ideia não é me aprofundar nos achados, é só para terem noção do que esperar, certo? A grande pergunta é se pode ser câncer. Essa é a pergunta de basicamente todo mundo que tem algum problema na mão, certo? E aí a gente tem que aprender a lidar com probabilidades. Tem uma coisa que é uma coisa benigna, que é a ausência de malignidade, por mais óbvio que pareça. Só que, para a gente ter certeza que a coisa é benigna, geralmente essa certeza ela envolve uma biópsia excisional. Então a gente trabalha muito com achados provavelmente benignos, que têm risco de malignidade muito baixo ou considerado irrelevantes, certo? Então, a gente vai conciliar as coisas. Para mama, tudo se baseia no tríplice diagnóstico. A gente vai se basear numa anamnese, exame físico bem feitos, em exames de imagem e, eventualmente, pode ser necessário o artifício da biópsia, ter uma amostra citológica ou histológica, tá? Só que, e aí, com base nessas coisas, que a gente vai determinar se a conduta vai ser expectante, ou seja, não fazer nada, só acompanhar, se a gente vai descartar qualquer problema e tranquilizar só a paciente e até a gente mesmo, tá? Ou se a gente vai ter que tomar uma providência, certo? Mas isso tudo depende de várias coisas, e uma delas é o vínculo médico-paciente. Não adianta eu querer fazer uma coisa se eu não vou deixar meu paciente tranquilo. Não adianta o meu paciente querer que eu faça uma coisa se eu não acho essa coisa correta a ser feita. Então, isso, na verdade, é uma via de mão dupla. Depende muito do vínculo médico-paciente. A gente tem que deixar bem claro para o paciente a nossa opinião, mas lembrar ao paciente que a palavra final é dele ou dela. Só que isso também envolve o nosso nível de conforto, certo? E vamos lembrar de não apostar com a vida dos outros, né, gente? A gente pode, a questão de certeza de baixo risco, a gente tem a obrigação, se eu estou dizendo que na mastologia até prova em contrário pode ser câncer, na dúvida, prossegue a investigação, sem dúvida nenhuma. A gente não vai se arrepender de pecar por excesso no sentido de não ficar, esquecer aquela pulga atrás da orelha. Lembra daquela frase clássica que a clínica é soberana, não só a clínica, mas tipo a suspeita clínica, tá? Então, sempre considerem isso. Vocês estão tratando da vida de alguém, não é a de vocês. Com a nossa já seria uma coisa, com a vida dos outros é uma coisa ainda mais importante, tá? E a gente também tem que considerar aqueles fatores que não estão no livro, que não é a conduta estabelecida no livro, mas que aí quando a gente está na prática a gente começa a pensar. Não adianta eu ter o conforto de dizer, não, assim, ó, isso aqui eu posso acompanhar. Eu não tenho que fazer. Ao invés de fazer uma biópsia ou fazer a cirurgia, vamos repetir em 6 meses. Só que aí tem que pensar que, eventualmente, o paciente some em 6 meses e vai voltar para a consulta daqui a 2 anos. Então, acabou aquela conduta arrojada do acompanhamento semestral. Eventualmente, o paciente vai tentar marcar consulta e não vai conseguir, porque dependendo da época, dependendo da especialidade que a gente está, vamos lembrar que no sistema público de saúde, eventualmente uma consulta pode levar bem mais tempo do que a gente espera, ou um exame que a gente planeja, um acompanhamento periódico, pode acabar levando mais tempo, certo? E também lembra da questão da cancerofobia. Tem gente que eu posso jurar de pé junto que isso não é nada, mas a pessoa não vai ficar tranquila. Então, a gente está ali também para aliviar o sofrimento alheio, certo? Não só para prevenir doenças, mas para aliviar o sofrimento. Então, a gente tem que ver se achar que não está fazendo mal para a pessoa, de vez em quando, o que vai tranquilizar uma conduta mais invasiva. Então, isso tudo tem que ser muito bem conversado. Se a queixa principal da paciente é dor, tá? Que é uma queixa muito comum, certo? O que é o principal de ser caracterizado na dor? É o padrão da dor. Porque a gente tem que excluir malignidade relacionada a essa dor. As coisas que doem em mama, elas podem ser coisas ativas, elas podem ser coisas tratáveis, mas na grande maioria dos casos elas são coisas que fogem do nosso alcance. Então, como é que a gente vai caracterizar isso? Avaliar a associação desse padrão álgico com o ciclo menstrual, por exemplo.
Se a paciente refere que tem muita dor na mama, uma dor difusa, que aumenta no período perimenstrual, alivia pós-menstrual, muito provavelmente seja uma alteração benigna. A gente vai fazer uma avaliação, um exame físico bem feito, vai fazer imagem, excluir alguma causa, uma causa tratável daquilo, mas a gente vai, no mínimo, ter que descartar problemas ali. Por outro lado, tem coisas que se manifestam com dor, que aí sim, coisas tratáveis, a gente vai lá e realmente consegue efetivamente resolver o problema do paciente. O que eu quero chamar a atenção é para essa última linha, tá, gente? Infelizmente, não é que eu queira a dor de alguém, é que isso é uma experiência, isso eu digo por experiência própria. A gente procura atendimento médico quando a coisa incomoda. Então, se a gente tem uma coisa assintomática, a gente vai empurrando até quando dá. Se eu tenho uma coisa que está doendo, geralmente a gente não espera muito tempo, a gente vai procurar atendimento. Se o câncer de mama doesse, a gente teria muito mais diagnóstico precoce. Então, infelizmente, é no sentido assim, ó, não é que o câncer de mama não doa, ele pode doer, mas não adianta esperar o câncer de mama doer para fazer o diagnóstico, porque a dor é exceção do câncer de mama. Então, quando a paciente sente dor, não é que não seja câncer de mama, mas a chance é muito maior de serem coisas benignas. Por exemplo, alterações só relacionadas ao ciclo menstrual, tá? Ou, eventualmente, processos inflamatórios, ou o próprio trauma, uma própria batida na mama pode doer. Tá? E a gente tem causas extramamárias aí, que estão só listadas aqui, mas realmente não é o foco da aula. É só para saberem que a gente pode ter dor na região das mamas sem necessariamente ter relação com a mama. Quando a queixa principal é inflamação, e aqui eu estou cuidando muito do termo inflamação, não estou dizendo infecção, a gente está lidando com mastites, processos inflamatórios, que podem ter origem infecciosa ou não. Eles, como as inflamações, elas podem ser agudas ou elas podem ser crônicas. E aí a gente vai ter que caracterizar esse quadro, não só com um bom exame físico, mas também com uma boa caracterização da anamnese da paciente, certo? Então aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo de uma mastite na fase quente, que é a fase que realmente está aquilo agudo, então não tem ainda uma área de flutuação, mas a gente tem sinais de tumor, rubor, calor, aqueles sinais clássicos da cascata inflamatória, então isso aqui vocês podem imaginar que vai doer. Se tudo ocorrer dentro dos conformes, se a natureza agir seu curso, isso aqui vai eventualmente gerar um ponto de flutuação. Ou seja, o processo inflamatório vai ter resolução espontânea, vai acabar acumulando uma quantidade de pus em algum lugar, vai procurar o caminho com menos resistência e vai sair. Geralmente, esse caminho com menos resistência é na região periareolar. O princípio que eu dou aqui, gente, didaticamente, é a espinha. Lembrem que a espinha, a gente não vai operar toda a espinha que aparece. Geralmente, as espinhas se resolvem sozinhas. Não estou dizendo que as mastites se resolvam sozinhas. Elas precisam de ajuda, eventualmente. Tá? Mas lembrem que a espinha ela dói muito mais antes de formar a pústula, porque quando está naquela fase crescendo, que é exatamente esse quadro da mastite, é quando ela está doendo mais. Eventualmente, ela forma a pústula e se a gente conseguir segurar aquele instinto de espremer, ela vai drenar sozinha, que é o que geralmente acontece. A gente vai ter as causas mais prováveis, tá? Que são ou quando tem alguma infecção cutânea, na verdade, as celulites, que recebe o nome de mastite, né? Alguma porta de entrada cutânea, que vai acabar gerando um processo infeccioso, tá? Ou a gente vai ter também a mastite puerperal, que é relacionada à amamentação, as microfissuras da amamentação, né? Um caso pontual que é interessante a gente frisar também é o ASCR, que é o abscesso subarolar crônico redivante, tá? Que ele está relacionado com o cigarro. Não é que o cigarro cause, mas geralmente a absoluta maioria, quem tem essa patologia fuma, certo? É um estado hiperinflamatório que o paciente faz abscessos de repetição na região periareolar. Então, se ela está na fase quente, geralmente vai ter ali uma mastite, e aí a gente vai esperar isso drenar, ou vai ajudar a drenar com compressas moras, analgesia, e isso eventualmente vai acabar fissulizando, geralmente para a volta da areola, e vai deixar uma cicatriz depois. Então, quando a gente chega uma paciente que tem esse abscesso de repetição, que vai e volta, é muito comum chegar nas fases que não está com processo inflamatório ativo, infeccioso ativo, e ter ali cicatrizes na região da volta da areola, certo? E
A gente também, digna de nota, uma causa inflamatória, não necessariamente infecciosa, é a mastite granulomatosa idiopática, tá? Que é uma doença que vem e vai, a gente controla, a gente tenta aliviar os sintomas, mas é um processo inflamatório que a gente não consegue resolver propriamente dito. A gente pode tentar controlar com corticoides, a gente pode tentar medidas de alívio dos sintomas, mas não necessariamente quer dizer que a gente vai resolver o problema. É uma doença crônica. Líquido que sai pelo mamilo não necessariamente é um problema, tá? Depende do líquido. Tem várias coisas para caracterizar um líquido que sai pelo mamilo. Se ele sai por um ducto só ou por mais de um. Aqui, por exemplo, a gente tem mais de um. Tá? A cor, que no próximo slide tem um diagnóstico diferencial, tá? Mas aqui a gente tem bons exemplos. A gente tem um líquido amarelado, a gente tem um líquido esverdeado. Como é que eu sei que isso aqui é esverdeado e não é marrom? Eu sei porque eu estou colando. Fui eu que botei essa imagem, vocês vão ter que acreditar em mim, tá, gente? Mas essa avaliação, o ideal não é que a gente faça olhando o mamilo. Lembrem que a gente está olhando um líquido contra um fundo marrom. Então tudo vai ficar um pouquinho mais marrom. O ideal é que a gente pegue esse líquido, que ou saiu espontaneamente, ou a gente fazendo a expressão acumulou ali, pega um algodãozinho, pega um papelzinho branco, toque ali e tire. E aí a gente vai ver a mágica acontecer. Isso aqui que está bem escuro, vai ver que é um verde muito mais claro, certo? E a gente vai também pensando, obviamente, que nem todo líquido vai ser bonzinho. A grande maioria dos derrames papilares são benignos, a absoluta maioria, mas tem alguns tipos que tem que chamar nossa atenção. O chamado água de rocha, que parece uma água suja, tá? Uma água acinzentada, e o derrame sanguinolento propriamente dito. Aí não é aquele que parece marronzinho, é aquele que a gente vai botar o papel e ele é sangue, 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 tá? Que eu queria ilustrar aqui nesse vídeo rapidinho para vocês. Aqui é o caso real de uma paciente que a gente está procurando o ponto de gatilho. Quando a gente encontra um ponto específico, a gente aperta e tem a saída de um derrame sanguinolento uniductal provocado. A gente pega o algodãozinho, não deu para virar o algodãozinho para mostrar, mas essa foi a primeira saída. A gente consegue provocar essa saída de líquido, certo? Então, nem todo derrame é suspeito, mas tem derrames que merecem uma atenção especial. E aí, esse daí que a gente realmente vai ter que investigar com carinho. Quando ele é branco, a gente vai pensar, obviamente, na galactorreia, tá? Que pode estar, obviamente, relacionado à amamentação, mas pode ter alterações hormonais que levam à produção de leite fora de época, tá? A gente vai ter o derrame clássico da ectasia ductal, que é o acúmulo de debris celulares na parte terminal dos ductos. Então, a gente vai ter essa saída de líquido amareladinho, esverdeado, tá? Mas é mais, na verdade, para aliviar são derrames benignos, tá? Só para a gente realmente ter conhecimento. E os suspeitos vão ser os sanguinolentos ou água de rocha, como eu falei. Certo? E aí a nossa estrelinha das queixas, o nódulo, que é o grande medo de todo mundo. Certo? Primeiro fato tranquilizador, 75% dos nódulos são benignos. Pô, isso é legal? A maioria deles é benigno. Qual é o lado ruim disso? 1/4 deles são malignos. Então a gente tem que prestar muita atenção no nódulo. Certo? Inclusive conhecer a nossa limitação de lidar com a investigação de um nódulo ou chamar a ajuda de alguém que entenda mais de nódulos do que a gente. Certo? Caracterização do nódulo é uma coisa muito importante. Então, aquele mesmo princípio dos linfonodos axilares, dos linfonodos que eu falei, eles também se aplicam para o nódulo. Então, a gente identificar direitinho a região da mama que está, a consistência, a mobilidade, tamanho, sensibilidade, a história dele, há quanto tempo ele surgiu, se ele sofre alguma influência do ciclo hormonal ou não. São várias características que a gente vai ter que prestar atenção. Mas nos nódulos, uma coisa bem interessante é a relação com a faixa etária. Certo? Na paciente jovem, a grande probabilidade é que os nódulos sejam fibroadenomas. Na paciente mais ali dos 25 aos 50, por aí, vão aparecer os cistos, tá? Que são acúmulos de óleo no tecido alveolar ali que está regredindo. E a gente tem uma certa idade, a partir dos 40, que começa a aumentar a incidência de câncer. Só para explicar o slide anterior que eu pulei. De vez em quando a gente acha que o nódulo está na mama, mas ele está na axila, certo? Então, primeira coisa, cuidar bem para ver se ele está realmente na axila.
Um nódulo na axila, nem todo nódulo, obviamente vocês podem imaginar, provavelmente vão ser linfonodos, tá? Ele vai ser suspeito. Como é que eu vou diferenciar? Naqueles quesitos que eu falei de como caracterizar um linfonodo axilar, a gente tem que pensar na seguinte coisa. Um processo inflamatório, tá? Ele tem uma causa aguda, ele cresce de maneira ligeira e ele tende a regredir. O que dói no linfonodo é a distensão aguda da cápsula sem tempo para se acomodar. Então, se eu tenho um processo inflamatório, é muito normal eu ter um aumento do tamanho do nódulo, ele vai estar mais dolorido, só que a consistência dele dificilmente vai ser pétrea, geralmente ele vai ser mais firme. Certo? E aí eu vou procurar alguma porta de entrada, vou procurar lesões possíveis que possam ter drenado ali para aquela região. Pô, não está suspeito? Dá para acompanhar? Dá, porque teoricamente inflamatório, se realmente for um processo inflamatório, ele tende a regredir em 2, 3 meses. Já os linfonodos suspeitos, que aí são os provavelmente relacionados a tumor, que podem inclusive ser a primeira manifestação do câncer de mama, eles são pétreos, geralmente pétreos. Como eles crescem mais devagarinho, é difícil eles doerem. Podem doer, mas não necessariamente eles têm que doer. A gente tem que cuidar muito mais da questão da consistência e se eles estão móveis, ou se eles estão aderidos, ou se eles estão fusionados, ou seja, um grudado no outro, ou grudado na parede torácica. Tá? E, eventualmente, eles podem até estar próximo de algum nervo que pode incomodar. Esses, o crescimento é progressivo, ele não vai crescer e diminuir, ele vai só crescendo e aí vai aumentar de tamanho. Mas, fechado, beleza, o nódulo é na mama. A gente vai lidar só com os principais suspeitos, tá, gente? Tem várias coisas que podem ser? Tem. Mas o que eu falei? Fibroadenoma, cisto e aquela coisa que eu falei que não ia falar nessa aula. Tá? Primeiro seria o fibroadenoma, que ele é um tumor. Mas lembrem que tumor não necessariamente é câncer, é um tumor benigno. Ele é uma coisa normal, uma coisa fisiológica que aparece na mama, principalmente da mulher jovem. Ele cresce e ele tende a evoluir. O nome é fibroadenoma, certo? Então ele tem componente de tecido fibroso e ele tem componente de tecido glandular. Então o fibroadenoma, uma característica bem interessante dele é a associação com o ciclo hormonal da mulher. Então ele pode aumentar de tamanho em determinados períodos, aí ele pode diminuir em determinados períodos do ciclo, pode doer mais ou menos, tá? E ele é uma coisa que está ali crescendo e jogando a mama para os lados. Então, se a gente tirar aquilo ali eventualmente cirurgicamente, a mama tende a reacomodar. O que tem que chamar atenção no fibroadenoma? Motivos de preocupação. Se no surgimento ele já tiver mais que 2 centímetros, tá? Não que vá ser maligno, mas pode ser alguns subtipos específicos que a gente tem que tomar um pouquinho mais cuidado. Mas a grande característica dele é o crescimento, a grande preocupação do fibroadenoma é o crescimento rápido. Uma coisa é achar que ele cresceu um pouquinho. Outra coisa é, um mês depois que você avalia, ele está muito maior. Mais um mês, ele está muito maior. Aí, na dúvida, a gente investiga. Mas uma paciente jovem, que tudo falha a favor de benignidade, a gente pode só avaliar e pensar em operar ou tomar providências em casos bem específicos. Tá? O importante é essa questão da caracterização. Se a gente acha que é um fibroadenoma, a gente vai precisar de argumentos para saber que é um fibroadenoma. Então tem que fechar a anamnese, o exame físico, os exames de imagem. E na dúvida, biópsia. Os cistos mamários, como eu falei, na verdade, eles fazem parte de alterações das estruturas alveolo-lobulares da mama, tá? Então, na medida que a mama vai sendo substituída de glândula, vai virando gordura, tende a formar sacos de óleo, e aí esses são chamados cistos simples, tá? Que é a grande estrela dos cistos, que aí está bem exemplificado aqui. É muito normal a gente encontrar cistos simples na mama de paciente acima dos 40 anos, geralmente. Tá? E o grande detalhe dos cistos é que eles geralmente doem. Eles parecem jujubinhas na mama. São coisinhas bem firmezinhas que doem, mas são móveis. Tá? E aí a gente tem a questão de, quando eu falei que um PAF pode ser eventualmente até terapêutico, se a gente tem um cisto aqui, isso aqui é uma punção de cisto guiada por ultrassom. A gente vê a agulha entrando no cisto, puxou o conteúdo e aí diminuiu a tensão da cápsula. Ele pode esvaziar, a gente pode esvaziar, ele pode sumir ou eventualmente ele pode voltar. Tá? O cisto, se a gente souber que ele é um cisto simples, ele não é maligno, ele é uma coisa benigna. Quais são os cistos que tem que preocupar a gente? Os cistos que tenham coisas crescendo dentro dele, que eles são chamados cistos habitados, é como se fosse uma verruga dentro do cisto, ou aqueles cistos que na punção a gente vê que o conteúdo deles é exclusivamente hemático. Certo? E
Eu peço desculpa, mas não deu para evitar, gente. Eu falei que não ia falar sobre câncer, não é o enfoque dessa aula, mas eu sou mastologista, é outubro rosa, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência comigo. Vou falar da maneira mais breve possível, prometo, já sei que já estou falando alguma hora aqui, mas só eu preciso passar esse recado para vocês, senão eu não sou um mastologista no outubro rosa. Tá? De todos esses achados que a gente falou, óbvio que eu não espero que ninguém vá sair daqui diagnosticando coisas de mama. Mas o que tem que chamar atenção nesses achados? Se a gente tiver uma alteração em tamanho ou forma da mama, e eu não estou dizendo de assimetria, é difícil uma mama ser exatamente igual à outra, estou dizendo de alterações progressivas, que de uma hora para outra se intensificam, tá? Áreas de vermelhidão ou coceira na mama, ou lesões na mama ou no mamilo, tá? Que aí merece uma avaliação mais carinhosa. A questão aqui, ó, essa figurinha só chama atenção assim, ó, sem apertar é espontâneo, tá? Chama atenção, beleza. Mas lembrem aquele videozinho que eu botei. Não quer dizer que não é porque ele não foi apertado que ele não é suspeito. De vez em quando a gente tem um ponto de gatilho, áreas que a gente aperta e sai o líquido pode chamar atenção, tá? Lembrem que o câncer de mama ele pode se manifestar por inchaço na axila, tá? Ou ao redor da clavícula. Os nódulos palpáveis, áreas de retração ou abaulamento da mama, inversão súbita do mamilo, dando a impressão que alguma coisa está puxando ele para dentro. Não estou dizendo aquele mamilo que naturalmente fica em fenda, mas aquele mamilo retraído mesmo, tá? Ou dor. Dor eventualmente está incomodando, procura ajuda, certo? Por que eu não aguento não falar de câncer de mama? Porque esse slide aqui, para mim, ele resume a vida do mastologista, tá, gente? É muita repetição, é muita coisa parecida, é uma gama de doenças não muito ampla, Só que lembrem dessa estatística, 1 em cada 8 mulheres vai ser diagnosticada com câncer de mama ao longo da vida, tá? Isso é muita mulher. Então tem que tomar muito cuidado. Não é à toa que a gente tem um mês chamado o Outubro Rosa, que é para lembrar de fazer mamografia anual e exame físico. Tá? A gente tem que fazer o rastreio mamográfico. Se o Outubro Rosa ele tem motivos comerciais, ele tem motivo realmente nobre, não sei, não vou entrar nesse mérito. Para mim, como mastologista, o Outubro Rosa serve porque pelo menos é um mês que a gente vê rosa em todo canto e aquela mulher que tinha esquecido de fazer a mamografia, ela lembra, é verdade, a gente está em outubro, a mamografia está atrasada. Eu não sei vocês, mas eu boto o lembrete da mamografia da minha família na minha agenda. Tá? Então eu espero que vocês que ou são muito novos, muito novas, que não têm essa preocupação, pelo menos se preocupem com os de vocês. Tá? Lembrem sempre da mãe, da tia, da avó e ajudem a manter esse controle. Sejam chatos, porque é uma doença muito comum e a prevalência está aumentando. No Brasil, a gente estima mais ou menos 60 mil novos casos por ano. Rio Grande do Sul, uma área privilegiada no mau sentido, que a gente tem a maior média nacional de câncer de mama. E lembrem, gravem isso, que doa nos ouvidos. 1/4 dos cânceres de mama no Brasil surgem e são identificados em mulheres dos 40 a 49 anos. 1/4. Então, lembre, quando entrar naquela discussão mas as diretrizes do Ministério da Saúde são mamografia a cada 2 anos, dos 50 aos 69. No Brasil, 1/4 dos cânceres surgem entre os 40 e 49 anos. Tá? O meu parâmetro de conduta para a vida é pensar o que eu faria para os meus familiares. Eu sugiro que acompanhem uma mamografia anual a partir dos 40 e exame físico anual com algum médico generalista. Pode ser um ginecologista, pode ser médico de família, qualquer pessoa que faça uma avaliação, mas tem que ser um exame médico, certo? Médico, eventualmente tem enfermeira, não sei, mas tipo, alguém tem que cuidar. O autoexame tem algum problema? Não, não tem nenhum problema. O autoexame é excelente para se conhecer, mas o autoexame não substitui o rastreamento formal da mama, tá? Então, tem que fazer o rastreamento. Bem brevemente, só para saberem que existe, tá? Câncer de mama, como é que a gente trata? Por que tem tanta cura para o câncer de mama? Porque a gente tem muitas armas para tratar o câncer de mama. Então, lembre que a gente tem a cirurgia, que vai ser feita a abordagem tanto na mama quanto na axila. A gente pode conciliar a radioterapia, a gente pode conciliar a quimioterapia antes do tratamento cirúrgico ou depois. A gente, dependendo do perfil imunistoquímico do tumor, a gente pode dar drogas que vão tentar matar o tumor de fome, secando as fontes hormonais,
ou, eventualmente, a gente tem a imunoterapia, que é direcionada especificamente para receptores de superfície do tumor, que deixam botar o remédio para dentro. Tá? E isso tudo é o que faz a mastologia uma área com tanto sucesso e dá tanto gosto de tratar. A gente encontra pacientes o dia todo com problema real e a gente realmente faz uma diferença para ajudar esse pessoal a ficar bem depois e acompanhar com a gente por muito tempo. Certo? Então, gente, resumindo, isso tudo foi para dizer assim, ó, todo mundo tem que ter uma noção de mama. O mínimo tem que saber. Mas o que tem que fazer? Admitir ignorância no sentido assim, ó, a gente não tem que ser especialista em tudo. De maneira nenhuma. E eu sou o primeiro a dizer isso. Tem coisas, eu sou médico, tem coisas que eu não me sinto médico. Tem avaliações, áreas, especialidades que eu realmente não são o meu métier de conforto. Tá? Na dúvida, pede ajuda. Não é vergonha pedir ajuda. O feio é deixar passar. Então, esse slide aqui eu queria só que olhassem com bastante carinho. Se identificarem algum sinal de alerta, se tiverem alguma suspeita clínica, alguma pulguinha atrás da orelha, tá? Um exame de rotina que foi incapaz de excluir malignidade, ou até mesmo se ficar na dúvida. Pô, mas não fiquei tranquilo? Manda para o especialista. Eu botei uma mastologista aqui, mas assim, ó, seja oncológico, ginecologista que trabalhe com isso, algum especialista em mama. Tá? Não esqueçam que a gente se baseia na identificação oportunista da doença. Então, um paciente que passa na mão de vocês, que não é feito o diagnóstico, a gente pode estar desperdiçando uma oportunidade de diagnóstico precoce e que aumentaria muito a chance de cura do paciente. E sabe-se lá quando que esse paciente vai passar por outra avaliação. Tá? Então, pensem que vocês fazem a diferença todo dia quando estão avaliando uma mama. Vocês podem identificar uma doença no início. Tá? E isso salva a vida das pessoas. Certo? Não tenham vergonha de não saber. Claro que a gente tem que tentar saber as coisas. Mas é melhor a gente perguntar. Perguntar não ofende. Na dúvida, pede uma avaliação. Mas não deixem passar por achar que sabem e não sabem. Certo? Peçam ajuda de quem entende. Falei pra caramba, gente. Deixa eu só aproveitar aqui a oportunidade final, tá? Que a própria mastologia, ela, na verdade, tem relação com essa foto, tá? Eu sei que tem gente que já deu aula aqui, que tem muito mais anos de experiência. Eu sou professor há 5 anos, tá? Na Federal, estou fechando 3 anos agora em novembro. Tá? E eu tenho muito, muito orgulho de dizer que eu sou professor homenageado da quarentena, certo? Coincidentemente ou não, no dia 12 de outubro, fechou 1 ano da festa do 10º deles. E eu nunca fui numa festa do 10º. E eu fui professor homenageado deles. E, pô, eu nunca fui numa festa do 10º e eu ia numa festa do 10º como homenageado. Eu ia com benefícios, eu ia na nata para curtir com o pessoal e realmente tipo tá lá junto. E justamente por essas coisas da mama, tá, gente? Eventualmente acontecem coisas que a gente não espera e quase 10 anos depois da residência, tá, mentira, quase 8 anos depois da residência que eu não dormia no hospital, coincidentemente, no dia 12 de outubro passado, uma paciente minha estava em cuidados paliativos, ela passou muito mal e precisou que eu dormisse lá no hospital, porque a gente não sabia se ia ter que tomar alguma medida de conforto, tudo, e eu não pude ir na quarentena. E aí, ironicamente, a gente entrou em quarentena logo em seguida e veio a pandemia e agora eu acho que nunca mais a gente vai ter uma festa. Mas de todo jeito eu queria deixar aqui o meu agradecimento público e dizer também que foi por um bom motivo, tá, gente? Não fui eu que tratei a paciente, eu tenho plena convicção que foi o pessoal da clínica que deu uma consultoria fantástica, fenomenal, são amigos pessoais meus. E essa paciente que todo mundo achou que não ia ver o domingo chegar, ela saiu de lá muito bem e valeu a pena. Essas coisas realmente valem a pena na mastologia. Assim, então eu peço que vocês entendam que não foi por falta de vontade. São essas coisas que o especialista passa e é isso que vocês também vão ter um pouquinho pela frente. Tá? Mas eu agradeço muito o carinho e o reconhecimento não só da turma, mas também pela faculdade que me acolheu tão bem nesse pouco tempo de docência e que já posso dizer que tenho muitos amigos aí dentro. Tá bom? Deixando bem claro, gente, sempre peçam ajuda que precisarem, tá? E qualquer coisa, por favor, eu estou sempre à disposição. Peço desculpa pelo tempo prolongado da aula, me empolgo falando dessas coisas, desculpa se eu falei rápido, desculpa pela qualidade da câmera,
tá? Mas espero que tenha dado para pelo menos aprender alguma coisa, ou no mínimo para distrair um pouquinho, certo? Bom, eu adorei a aula, viu, Tiago? E realmente, assim, ó, aquele teu argumento do 1 para 8, ele faz a gente sair da quarentena para fazer uma mamografia. Aquele argumento ali, ele funciona muito bem quando a aula é presencial, tá, Rosana? Deixa eu só te explicar um motivo bem simples. Eu não sei se jogava aquele joguinho das minas no Windows antigo. Eu não Uhum. sei se você lembra que para cada quadradinho a gente tem 8 ao redor. Então, numa sala, pessoalmente, isso é muito impactante, porque uma pessoa que está sentada numa cadeira, é só parar para pensar que uma das pessoas que está na cadeira adjacente provavelmente vai ter câncer ao longo da vida, que ninguém esquece esse argumento. É, não é assustador mesmo. Eu fiquei com uma. Não sei se o pessoal vai colocando aí as perguntas, mas eu tenho uma dúvida há muito tempo. A depilação a laser, teoricamente, seria para atingir só a pele e o folículo piloso. Isso pode atingir mais profundamente, por erro de técnica, o sistema linfático, e isso vir a prejudicar de alguma maneira? Olha, não sei especificamente da depilação a laser. O que eu sei é que qualquer processo abrasivo na região da axila, ela tende a provocar uma reação inflamatória, tá? Então não vou te dizer que uma depilação a laser vai causar um problema crônico, mas eventualmente tu pode ter um processo reativo ali que tu vai ter uma linfonodomegalia, pode ser temporário ou não, pode ter uma linfadenite supurativa, tá? Mas na verdade aí vale como regra para qualquer processo abrasivo na mama. Uma depilação com gilete pode dar o mesmo problema. Tá? Mas aí é falta de conhecimento meu especificamente sobre depilação a laser. Tá? Pelo Sim, princípio da coisa, eu imagino que não tenha nenhum problema relacionado a tumor, mas coisas irritativas mesmo. interessante. E tinha outra pergunta aqui. Não sei se vocês têm alguma aí, gurias, enquanto eu procuro aqui a minha pergunta. Nath? Não, professora, não tem nenhuma no chat. Se alguém quiser fazer perguntas, fiquem à vontade. Tá. Não se constranjam também de não ter perguntas, tá, gente? Não leva pro pessoal, eu só espero que realmente tenha dado... Eu falei que nem uma metralhadora, eu espero que tenha dado para pelo menos ouvir alguma coisa. As dúvidas surgem com o tempo e isso é natural, não se preocupe. Eu vou te perguntar se tu estás vendo essa figura aqui bem. Consegue ver Tô. a hiperemia? Oi? Consegues ver a hiperemia na volta? Consigo. Tá, pois é, eu recebi essa foto hoje, tá? Eu recebo muito consulta por via, é uma mama masculina, tá? Não tem nenhuma secreção, tem um halo de hiperemia muito grande, dor, tá? E essa pessoa não é aqui de Pelotas, tá? E casualmente eu disse para a menina, eu não posso responder agora porque está tendo uma palestra com o Tiago, ela disse, aproveita e pergunta para ele. E eu fiquei muito curiosa porque ela mandou a mama de um amigo dela, que está em São Paulo, em outro lugar, e aí eu disse, manda ele consultar hoje, porque eu estou achando que isso é uma mastite, entendeu? Tá, com muito azar, poderia até ser um câncer de mama, mas se está com dor, é recente, tem 24, 48 horas de hiperemia, eu estou imaginando que ele vai ser tratado como uma mastite. E o médico que examinou disse que não era mastite, porque não estava duro. E que talvez tivesse relação com o exercício que ele tinha feito, exercício de musculação. Não consigo ver lógica nenhuma, Tiago. Eu, por princípio, não discuto conduta de colega assim. Deixa Não, mas ele a não minha... está aqui. Não, mas Não, ele não a gente não sabe a orientação, mas assim, ó, deixa eu dizer que foi a primeira vez que eu já recebi consulta, assim, por celular. Foi a primeira vez que eu vi a tela do celular pela tela, tá? O que eu consegui tem. enxergar foi assim, ó, tem hiperemia ao redor do mamilo, tá? E Isso. aí tu foi pontual, perfeito. O que vai definir isso sem a gente nem tocar é a questão também da anamnese.
Tanto que a gente acaba voltando lá para as origens. Claro que vai fazer toda a diferença se é uma coisa, um processo mais crônico, se é um processo agudo, se é uma dor progressiva, se vem acompanhado de outros sintomas, se teve alguma lesão local ou não, eventualmente se tem algum sintoma sistêmico ou não. Seria interessante palpar a axila, porque geralmente os processos inflamatórios, quando tem alguma porta de entrada infecciosa, eles também dão repercussão axilar. Eu concordo contigo, eu não vejo muito essa relação, para mim não fica muito óbvia a relação com uma musculação. Tá? Concordo plenamente contigo. E eu estou Mas colocando aqui porque não é uma pessoa daqui, não é um aluno de medicina, entendeu? Eu não tenho como ele acessar nem o médico dele. Mas me impressionou foi o médico olhar uma coisa que tem edema, tudo bem, é o que você está vendo a foto da foto, mas tem edema, é bem na região de uma glândula mamária maior, tem dor local, tem dor axilar, não tem febre, e aí o médico simplesmente descarta uma mastite e o uso de antibiótico, porque ele acha que tem a ver com exercício físico. E aí eu só queria saber se por acaso eu tinha perdido alguns capítulos da vida aí, o exercício físico. O uso de antibiótico eu acho bem discutível mesmo, porque assim, ó, os processos, as mastites, na verdade, a gente tem que avaliar se vai ser necessário o uso de antibiótico ou não, porque a gente pode dar uma chance para o corpo resolver sozinho. É o que eu brinco assim, ó, tem um santo remédio que é a compressa morna. A gente fazer compressa morna ajuda a acelerar o processo de drenagem espontânea. Tá? Isso é uma coisa. A outra coisa é pensar se a mente teve alguma lesão local, alguma coisa relacionada à foliculite, tudo, alguma questão de secreção, resposta com gravidade. E para não dizer que eu não vi nenhuma lesão com musculação, assim, agora a gente começou a falar e eu lembro de um caso desses casos de CRM positivo, de um abaulamento mamário também que apareceu, que a gente não dava nada por ser alguma coisa relacionada à musculação, mas que a suspeita final realmente ficou alguma ruptura vascular espontânea, alguma microhemorragia que fez ali algum abalamento, alguma coisa. Não era característico como isso, de ser tão superficial, tão vermelho, tão pontual assim, mas foi um quadro assim, de surgimento recente também. Tá? Mas de todo jeito, assim, ó, eu acho que até prova em contrário isso tem que ser avaliado. Não estou dizendo que isso tem que ser tomado na providência hoje. Eu acho que é o tipo de coisa que a gente avaliando, fazendo uma avaliação boa, uma anamnese, eventualmente um exame físico bem feito, dá para esperar, digamos, 1, 2 semanas para ver como é que vai a evolução do quadro. Mas aí é naquelas. Uma coisa é o quadro infeccioso que a gente espera que tenha alguma resolução, ou se não tiver resolvendo sozinho, isso vai progredir de alguma maneira para algum quadro mais grave. Outra coisa é um achado progressivo associado com aumento de volume, eventualmente alguma modulação. Aí é realmente uma coisa para investigar mais. Aí são os dedinhos mágicos que a gente sente a falta no vídeo, mas uma história bem feita aí, eu acho que no mínimo abrir o olho para isso. Não dá para se contentar com a história da musculação, isso quer dizer. Tá bom. Muito bem, gente. Tem uns comentários ali, tu consegue acessar o chat, Thiago? O pessoal aqui, Pedro Henrique, está dizendo muito orgulho de ter o Thiago como nosso orientador na Lamast. Desdinha. Aqui o Calil botou qual a idade para fazer o rastreamento. Eu entendi que ele parar falou o rastreamento? Parar o rastreamento? Não, para começar, eu acho. Não, para parar. Qual a indicação de idade para parar o rastreamento? Perfeito. Que faz sentido também, tá? Isso é uma discussão. Na verdade, se a gente fosse seguir o Ministério da Saúde, a indicação de mamografia, ela é, como eu falei, dos 50 aos 69 anos bienal. Sempre confundo. Tá? A cada 2 anos. Só que assim, ó, na verdade, não é por a indicação da Sociedade Brasileira de Mastologia, que eu confio mais por argumentos bem pontuais. Uma das melhores aulas que eu já assisti na vida. Foi uma aula muito, relativamente simples, foi baseada em estatística, cruzando dados epidemiológicos brasileiros com a questão das faixas etárias e por que, provando por A mais B, um argumento que me convenceu muito, por que a gente não pode parar e por que não pode esperar para começar assim. Tá? Teoricamente, o que pode ser visto é acima dos 75 anos, está descrito que o risco diminui bastante. Não quer dizer que suma, é que tem menos risco, como menos tempo. Está faltando tempo. Tem menos tempo para desenvolver, a chance de ter é menor, porque teoricamente, entre aspas, tem menos anos de vida. Tá? E também porque chega num ponto que a gente espera que todo o tecido glandular ali já tenha sumido. E claro, a gente não pode desconsiderar que eventualmente tem uma mutação pontual, alguma coisa que desenvolva.
Eu quero dizer que chega no me dá a questão de a hora de parar é uma coisa a ser discutida individualmente com o médico. A recomendação que eu dou de maneira geral é que chega a partir de 75 a gente pode discutir e aumentar o espaçamento. Ao invés de fazer aquele negócio tão religiosamente anualzinho, em casos selecionados a gente pode cogitar e espaçar um pouquinho mais dependendo da tranquilidade do paciente, a nossa e o padrão de mama. Mas aí é uma coisa mais individualizada. Acima dos 75 anos, até onde eu saiba, pelo menos diretrizes da Sociedade Brasileira, não lembro de orientações específicas em termos de idade de parar, só em termos de individualizar o acompanhamento. Muito bem. Então é isso, gente. Muito obrigada pela tua aula, Tiago, foi excelente. Tá? E que bom que tu falasse em câncer de mama no final, porque realmente não dá para a gente não falar, né? Eu tentei não falar, mas não tem como. Teoricamente, toda aula a gente tem que aproveitar o mini ganchinho para pelo menos lembrar a questão do rastreamento e nem que seja para martelar a ideia, para aprender por esmagamento. Assim, tem que cuidar mesmo, porque é uma coisa que acontece muito e está acontecendo cada vez mais cedo, a incidência está aumentando. Então, quanto antes a gente diagnosticar, melhor. Não dá para deixar passar. Muito bem. Então tá bom. Muito obrigada pela tua aula. Tá? Obrigada a todo mundo que participou. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, gente, a gente vai encerrar aqui. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado pela paciência de quem aguentou até o fim. Realmente, posso garantir que deu trabalho de verdade. Assim, tá? Realmente pensei muito em como entregar essa aula do jeito mais indolor possível. Espero que não tenha sido muito traumático para ninguém. Tá? E Não, que mas tenha dado para aproveitar alguma coisinha, pelo menos. com certeza. Até porque, semiologicamente, foi das melhores aulas que a gente teve, entendeu? Eu já vi que tu gosta de semiologia. Assim que eu puder, eu vou te chamar para dar uma aula na semi sobre alguma coisa, entendeu, Thiago? Porque essa descrição do linfonodo, do não sei o quê, o pessoal às vezes vai passando e se esquece, entendeu? Isso existe, que é para faltar, que tem que examinar. O exame físico, às vezes, ele fica muito subestimado perto do exame laboratorial, né? E claro, a mamografia ninguém vai discutir, ela é importantíssima. Mas para mandar fazer uma mama, a pessoa tem que examinar antes. Né? Com certeza. No mínimo, um bom exame físico para dar informação. De vez em quando a gente tem pacientes que tem que repetir periodicamente. Quando dá, a gente pede para voltar antes, para no mínimo reavaliar antes, para conseguir dar mais informação para o urologista. Essa questão da comunicação muda muito, tu dizer o que está procurando, porque se tu fizer a pergunta certa, tem uma chance melhor de ter a resposta certa, né? Então, sim. Então tá bom, gente. Obrigada, Thiago, por aceitar meu convite. Só deixar claro que vamos ter um 10º, né? Eu espero, pelo menos, porque era para ser o meu esse mês. eu não sei mais, cara. Eu já não tenho mais esperança. Eu só espero que venha amanhã. Se tiver um 10º, eventualmente, pode ser que eu vá em algum. Não, o meu ainda vai ter. Não sei como, mas um dia vai ter. Não. Fico na torcida por ti que essa vida de ilusão te leve a algum lugar. Ai, Thiago, vou ter que te dar uma esperança. Essa é do meu. Então tá bom, gente. Boa noite para vocês. Obrigada, Thiago. Boa noite para todo mundo. Bom descanso. Tá bom. Boa noite, gente. Valeu.